Zoan, Paramécia e Logia. Você acha mesmo que as Akuma no Mi se resumem apenas a esses 3 tipos de frutas? Pois acredite, meu chapa, existem no total 7 tipos de Akuma no Mi diferentes, cada uma com suas características, poderes e aparência concedida ao usuário totalmente diferente. Quer saber como funciona detalhadamente cada uma delas? Bora lá que isso eu vou te mostrar nesse vídeo. Todos os tipos de Akuma no Mi, os 7 tipos. Paramécias. Essas daqui são as mais comuns no mundo de One Piece. A gente vê elas em quase todo mundo que possui uma fruta. O curioso delas é que elas oferecem as mais variadas habilidades, desde uma fruta que possibilita o usuário conjurar braços, até outras frutas que simplesmente se tornam em um castelo humano. É uma loucura mesmo. Mas como é que a gente pode caracterizar um tipo de poder tão variado como esse? Pois bem, um dos feitos e efeitos mais comuns das paramécias é a alteração corporal. Isso significa que aqueles que consomem essas frutas ganham a habilidade de mudar a forma e as características do seu corpo de maneira extraordinária. Um exemplo icônico disso é a Bara Bara no Mi, que foi consumida pelo Bug. Com essa fruta, o Bug pode separar seu corpo em pedaços e assim evitar ataques que seriam fatais para qualquer outra pessoa. Outro exemplo de personagem que pode mudar a sua estrutura corporal é o próprio Bag, que é o usuário da fruta do castelo. O cara que molda seu corpo como um castelo. Esse é um dos mais doidos e uma das mais da hora que tem. Mas não para por aí não, as paramécias também podem conceder poderes de manipulação ambiental. Isso significa que um usuário dessa categoria pode controlar elementos ou aspectos de ambiente ao seu redor. Um exemplo incrível é a Zushi Zushi no Mi, de ninguém menos que o Almirante Fujitora. Com essa fruta, Fujitora pode manipular a gravidade ao seu redor, criando campos de força devastadores. É muito roubada também. Imagina você podendo manipular a gravidade. O Newton ficaria muito feliz. Outro exemplo que se encaixa perfeitamente nesse ponto de manipular o ambiente é a Fua Fua no Mi, a fruta da levitação que é usada pelo Shiki, que lhe dá a capacidade de levitar qualquer coisa que toca. Seja um navio, uma pessoa, um prédio, o cara pode mudar completamente o ambiente à sua volta e levitar tudo que ele toca. E por último, e não menos importante, algumas paramécias permitem a geração de substâncias. Isso significa que os usuários dessas frutas têm a capacidade de criar, transformar ou controlar diferentes substâncias de maneiras surpreendentes. E cara, esse tipo de poder que é um dos mais roubados de todos. Vou listar só algumas. A gente tem a fruta dos fios, do Flamengo, a fruta da argila, a fruta da manteiga, do doce. É basicamente aquelas frutas que produzem alguma coisa e geram esse tipo de substância. E uma dessas muito roubadas é a fruta do veneno do Magalhães, ou Magellan. Essa fruta é muito roubada, tanto é que ele conseguiu derrotar a tripulação do Barba Negra com muita facilidade. Ou seja, só para resumir, a gente tem 3 tipos de paramécias diferentes. A gente tem as que mudam o corpo, a gente tem as que são capazes de interferir no ambiente à sua volta, também aquelas que produzem substâncias. Paramécias especiais. As paramécias especiais estão em um grupo totalmente diferente, porque as paramécias especiais não possuem nenhuma das 3 características que a gente mencionou anteriormente. E o mais intrigante é que até agora, apenas uma dessas frutas foi revelada, a Mochi Mochi no Mi, que pertence a Charlotte Katakuri. A Mochi Mochi no Mi concede a Katakuri a habilidade única de se transformar em mochi, basicamente isso, que é uma espécie de bolo de arroz japonês. O que torna isso ainda mais fascinante é que essa transformação se assemelha muito ao que vemos de Akuma no Mi do tipo Logia, que normalmente envolvem a transformação do usuário em um elemento natural, como fogo ou fumaça. Aqui está o grande mistério, porque Akuma no Mi do Katakuri quebra as conversões normais dos tipos paramécias. O Oda ainda não nos deu uma resposta definitiva até agora, mas como a gente tá chegando cada vez mais próximo do final, esperamos que mais detalhes sobre essas paramécias especiais sejam reveladas e outras sejam apresentadas também. Não adianta ficar só com uma tipo paramécia especial. Na minha opinião, ela devia ser considerada uma Logia, até porque os poderes do Katakuri são idênticos ao de uma Logia, mas ele consegue controlar o Mochi com muito mais habilidade do que simplesmente um usuário de Logia. Mas se Oda fez ela desse jeito, é porque mais pra frente a gente pode ter algumas outras frutas com essa característica. Zoan.
As Zoans são únicas entre as Akuma no Mi, pois concedem aos usuários a habilidade de se transformar em um animal específico. Essa transformação não é apenas uma mudança de aparência, mas também confere um aumento massivo nas habilidades físicas do usuário. Pois é, estamos falando da força, velocidade, resistência e agilidade que ultrapassam os limites humanos. Cada Akuma no Mi do tipo Zoan possui 3 formas distintas. A primeira delas é a forma humana. Essa é a forma padrão, que no caso é a aparência padrão do usuário antes dele se transformar. Aqui, eles mantêm sua inteligência e habilidades humanas. Mas quando eles se transformam, eles alcançam a forma completa do animal da sua fruta. Dessa forma, o usuário se transforma completamente no animal. Eles ganham todas as habilidades físicas do animal, mas perdem a inteligência humana. É como se eles tornassem a própria fera mesmo. Bem doido, né? A gente tem a forma híbrida também, que é o equilíbrio entre a forma humana e a forma completa. Nela, os usuários mantêm parte da sua aparência humana, mas também adquirem algumas características do animal. Isso pode variar de uma cauda, garras afiadas, dependendo da Akuma no Mi, braços, asas ou coisa do tipo, e mantém a outra estrutura do corpo normal. E existem algumas variações excepcionais. Agora, aqui tá um detalhe fascinante. Alguns usuários habilidosos de Zoan podem ir além dessas 3 formas e acessar variações excepcionais. Um exemplo notório disso é a Hito no Mi do Chopper. Enquanto a maioria dos usuários de Zoan não possuem essa capacidade, o Chopper, através da sua extensa pesquisa e determinação, desenvolveu uma série de formas diferentes, incluindo sua icônica forma Monster Point. Se liga só nesse guaxinim fofo e tuchado com substâncias químicas. O bichão fica enorme. Após sair desse bichinho fofo até esse monstrão, eu já tenho o meu veredito. Fake Neri! Zoan artificial. Como o nome sugere, essas frutas demoníacas são fabricadas por humanos, e elas trazem consigo uma série de desafios e riscos. Diferentemente das Akuma no Mi naturais, que surgem espontaneamente no mundo, as Zoan artificiais são criadas sob medida por cientistas que podemos dizer malucos, vulgo um tal de Vegapunk e Caesar Claw. Mas aqui está um ponto crucial: apenas 10% das Akuma no Mi do tipo artificial são eficazes, e quanto aos outros 90% são consideradas defeituosas. Isso acaba fazendo o usuário dar risada sem parar. Não importa se ele está diante da morte de alguém ou se está com fome, o cara vai rir de qualquer jeito e sem parar. Literalmente morrer de rir. Tanto é que o nome dessas frutas é Smiles. No caso das que dão certo, elas concedem transformações bem malucas para os usuários. O cara pode meio que se fundir com um urso, com um elefante, com um cavalo. É uma loucura completa. Mas é uma loucura que acaba dando certo e fazendo os usuários ficarem bem mais fortes do que antes. Mas existem algumas Akuma no Mi de sucesso que foram feitas especificamente para copiarem os poderes de uma Akuma no Mi que deu certo. Entre elas nós temos as frutas dos serafins. A gente tem a fruta do serafim do Jinbe, que possui os poderes da fruta da natação. A gente tem os poderes da Mera Mera no Mi, que estão no serafim da Hancock. Temos o serafim do Kuma, que tem os poderes da fruta da pata. E temos o Mihawk, que possui os poderes da fruta do aço. Mas a fruta que mais deu certo foi a fruta do Momonosuke, que foi feita especialmente para copiar os poderes da Wu no Mi, a fruta do dragão do Kaido. A cópia ficou perfeita, seja na transformação, nos poderes e nas capacidades. Mas segundo o Vegapunk, a fruta é um fracasso, só porque o dragão ficou rosa. Vegapunk é bem perfeccionista, porque o dragão do Momonosuke é idêntico ao do Kaido, só muda a cor mesmo. Zoan ancestral. As Zoans ancestrais são uma subclasse incrivelmente rara das Akuma no Mi do tipo Zoan. Elas têm a capacidade única de transformar o usuário em criaturas antigas, na maioria das vezes em dinossauros ou outras formas de vida pré-históricas. Você já se imaginou se transformando em um temível T-Rex ou um pterossauro? Isso é o que essas Akuma no Mi podem fazer. Como visto com os piratas do Kaido, qualquer quantidade substancial de usuários de Zoan ancestrais representa uma ameaça colossal no campo de batalha. É algo que faz todos tremerem só de pensar neles. Cada Zoan ancestral torna seu usuário extraordinariamente resistente e tremendamente poderoso. Para dar um exemplo impressionante, os 3 comandantes mais fortes do Kaido, King, Queen e Jack, são todos usuários de Zoan ancestral. Eles possuem força bruta, resistência e habilidades formidáveis que os tornam o pesadelo de qualquer adversário. Zoan mítica.
Esse é o tipo de fruta mais rara do mundo de One Piece, e quem disse isso foi o próprio Kizaru. As ruas míticas são com certeza as mais poderosas em todo o mundo de One Piece, e se você já pensou que as ruas ancestrais eram fortes, as ruas míticas vão te surpreender ainda mais. A característica marcante das ruas míticas é a capacidade de se transformar em criaturas míticas e lendárias. Pensa em se tornar o Buda de Sengoku, o Fênix de Marco ou até mesmo o Dragão de Kaido. Essas transformações são épicas e conferem ao usuário um poder verdadeiramente lendário. Mas aqui está o que torna as ruas míticas ainda mais incríveis. Além dos aumentos normais de força e velocidade que acompanham todas as ruas, elas também oferecem poderes e habilidades exclusivas. Por exemplo, Marco, usuário da Tori Tori no Mi, modelo Fênix, pode usar a chama do renascimento, que lhe permite se curar rapidamente de qualquer ferimento. E Sengoku, com a Hito Hito no Mi modelo Daibutsu, pode produzir ondas de choque devastadoras à vontade. O Kaido pode ter as capacidades de um dragão mitológico, que possui provavelmente a maior resistência de todo o mundo de One Piece. Bem doido. E o nosso querido Luffy tem simplesmente o poder mais ridículo do mundo, sendo capaz de ter todos os poderes do Pica-Pau Biruta que passava na televisão. Quero dizer, os poderes de Nika, o deus do sol. Alguns, como exemplo, o Kaido e o Marco demonstraram ser capazes de usar a forma híbrida, que acaba sendo ainda mais perfeito para os usuários. Logia. Essa podemos dizer que é a queridinha da galera. Elas oferecem aos seus usuários a capacidade de se transformar e manipular o elemento específico. E meu amigo, minha amiga, isso é poder puro. A característica fundamental das Logias é a capacidade de controlar um elemento natural. Isso não apenas confere poderes ofensivos devastadores, mas também um potencial defensivo, tornando o usuário praticamente invulnerável. E se liga que tá aqui mais um dos principais pontos. A menos que seu oponente seja capaz de usar haki do armamento, os usuários de Logia são virtualmente invencíveis. Isso significa que ataques físicos simplesmente passam por eles, não faz nem cosquinha. Se sua Logia é de fumaça, fogo, areia ou qualquer outro elemento, ninguém consegue te acertar. Antes da gente ver a galera usando haki, a gente chamava os usuários dessas frutas de invencíveis. E eles de fato eram invencíveis, já que ninguém podia tocar neles. As Logias não são iguais. Cada uma representa um elemento específico e oferece poderes e habilidades completamente diferentes e únicos. Por exemplo, a Suna Suna no Mi do Crocodile permite ele controlar a areia, enquanto a Mago Mago no Mi do Sakazuki lhe dá o domínio do magma. Embora as habilidades de algumas Logias possam parecer menos impressionantes no Novo Mundo, principalmente por conta do haki, elas ainda representam uma ameaça significativa para os personagens mais fortes de todo o mundo, principalmente pelo seu poder ofensivo. Cara, eu tenho certeza que se não fosse o meu canal, você passaria anos e anos sem saber detalhadamente como funciona cada uma das Akuma no Mi. Então, aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro do melhor conteúdo de One Piece. Aqui temos informações todas as semanas, 2 vídeos de One Piece todas as semanas. Então se você não quer perder nenhum, já se inscreve. Na tela está passando 2 vídeos repletos de informações que você não quer perder. Então já clica neles. Valeu por chegar até aqui e eu te espero no próximo vídeo.